Telespectador, muito boa noite. Nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Gugel, radiologista do Centro de Diagnóstico Lucilo Ávila, presidente da Sociedade de Radiologia de Pernambuco, e veio conversar conosco sobre as novidades da radiologia. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Leão. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com você e com o seu público. Nós aqui agradecemos a sua presença. Ô, Fernando, qual a importância da radiologia para o diagnóstico das doenças? A radiologia faz parte do eixo central do diagnóstico e acompanhamento das doenças, né? Cerca de 80% das condutas médicas estão baseadas em achados radiológicos, né? Então a radiografia consegue evidenciar estruturas anatômicas de uma maneira não invasiva, né? Antes da radiologia, você imagina que para você ter uma descrição das doenças era preciso realmente estudos patológicos, né? Cirúrgicos, abrir o paciente para você ter uma noção do que estava acontecendo. E desde 1895, quando Röntgen, né, descreveu a primeira radiografia, que foi da mão da esposa dele, isso aí veio evoluindo, né, e tivemos a tomografia depois nos anos 70, que foi mais um prêmio Nobel, Hounsfield descreveu. Depois ressonância magnética e ultrassonografia, que são métodos mais inofensivos, né? Menos invasivos, não utilizam a radiação. Então a radiografia permite que a gente acompanhe as doenças, diagnostique precocemente e acompanhe também o tratamento, mudando exatamente as condutas. Ô, Fernando, você é o novo presidente da Sociedade de Radiologia de Pernambuco. Qual a sua opinião e os principais desafios que você vê na sua especialidade atualmente? Os principais desafios da radiologia, primeiro, é uniformizar a tecnologia, né? Hoje a gente tem uma tecnologia de ponta, mas que ela está disponível na maioria das vezes em grandes centros particulares, né? Então, às vezes, nas pequenas unidades do SUS ou no interior é difícil de acompanhar. E também, devido à crise mundial, isso aí também gera uma certa disparidade, porque a gente não consegue acompanhar algumas novidades que saem no mercado internacional. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade importante está presente exatamente na educação continuada, porque como a radiologia é um dos métodos que mais evolui em termos de tecnologia, em termos de novidades. Você tem que estar sempre educando. Então a nossa sociedade tem esse compromisso exatamente de manter a educação continuada. E o terceiro, o pior de todos, é exatamente a questão financeira. A maioria dos radiologistas são empregados, né? Eles não são profissionais liberais como outros médicos, né? Eles estão ligados a um centro que tem as máquinas que tem, e eles se submetem a condições de recebimento financeiro que normalmente não são negociados por eles, né? São subcondições que normalmente não vê a complexidade de suas atividades. Eu digo muito que a tecnologia tem entrado na área médica de uma maneira geral, explorando muito o médico, né? Cada vez mais que a tecnologia anda, a gente tem percebido que a gente tem que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Ou menos, né? Ou até menos, às vezes, né? O preço vai lá para cima, mas o da gente fica igual a tendência de toda tecnologia está descrito em startup e tudo mais. A tendência sempre é ir para a parte da democratização, né? Tornar a coisa democrática. Mas essa questão democrática acaba, às vezes, não levando em consideração a complexidade da atividade, né? E é isso que acontece muito na radiologia. Ô, Fernando, você tem se destacado como um radiologista que está sempre em busca dessas inovações tecnológicas. Qual é a principal novidade da área? A principal é difícil. A principal, eu acredito que a inteligência artificial acaba sendo a principal em toda a atividade humana, né? Não só na radiologia. Mas especificamente em cada uma delas, a gente consegue, por exemplo, na ressonância magnética, a gente tem avaliação multiparamétrica de vários órgãos, por exemplo, do fígado, da próstata, e a gente consegue avaliar funcionalmente e às vezes até molecularmente as estruturas, e quando você predizer a presença de doenças, às vezes até antes delas aparecerem. Então, hoje você também tem uma grande evolução no termo de radiômicos, que a gente chama, que são números gerados por imagem, que você pode associar com genética, e aquilo ali também tem uma medicina mais personalizada e direcionada para o paciente.
No campo da ultrassonografia, você tem elastografia, que é um método quase de palpação guiado por imagem, onde você tem ondas de ultrassom sendo transmitidas para o paciente e conseguindo ver a dureza de alguns tecidos. Então você consegue quase que dizer se aquilo, se tem um tumor palpável ali, se tem uma coisa endurecida, uma área endurecida. Se é um líquido, se é um líquido, exatamente. Se você consegue dizer, se, por exemplo, se está endurecido, aquilo ali tem mais fibrose, e aí, por exemplo, um fígado, que é muito usado para isso. Você consegue dizer que um fígado gorduroso já está começando a ficar endurecido por causa de uma fibrose, e aí você suspeitar o grau de fibrose. Ou se é um tumor, você dizer que aquilo ali tem mais fibrose, aquilo ali provavelmente é mais maligno. Você tem contrastes sendo utilizados também na ultrassonografia. Esses contrastes permitem ver a dinâmica dos vasos. E, como eu falei, a principal de todas é a inteligência artificial, que está entrando na radiologia como em todas as áreas, desde a marcação. Hoje, a inteligência artificial atende o telefone da clínica, marca o exame e dá o diagnóstico. E dá o diagnóstico. Hoje nós temos programas que diagnosticam nódulos e lesões tão perfeitamente quase como uma biópsia, como um radiologista experiente. E como uma biópsia também. Isso é interessante, porque exatamente por causa de toda essa questão funcional, é muito provável que em pouco tempo a gente bypasse a biópsia. Da imagem, pule diretamente para o tratamento. Vai fazer punção, nadinha. Isso, é bem provável. Fernando, fala-se muito da radiologia intervencionista. Explique para a nossa audiência o que é isso. De forma bem leiga e rápida, a radiologia intervencionista é a parte terapêutica da radiologia. Então é a parte que pega os exames de imagem, ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância, qualquer um deles para aplicar uma terapêutica. Vai injetar uma medicação, vai drenar uma coleção, vai queimar um tumor. Então a radiologia intervencionista é a parte terapêutica da radiologia. É como se fosse o cirurgião e o clínico médico. Então o intervencionista geralmente é o cirurgião que vai aplicar a terapêutica. A participação da radiologia nos procedimentos menos invasivos tem colaborado muito com os médicos e pacientes, né? Correto. E cada vez mais a gente consegue ser mais preciso na colocação desses tratamentos para que evitar, às vezes, algumas cirurgias, algumas biópsias cirúrgicas. Tudo isso a gente consegue fazer através da radiologia intervencionista, né? Com agulhas, com transdutores de radiofrequência, às vezes até com ondas de choque externa, e você consegue fazer o tratamento menos invasivo. Nesse sentido, qual é a vantagem de fazer a biópsia transperineal da próstata em vez da transretal? Especificamente sobre a via transperineal, é uma novidade que a gente vem trazendo agora com fusão de imagem. Ela permite evitar, a principal vantagem é evitar a flora intestinal. Antigamente, o método padrão utilizado para a próstata era colocar a agulha através do reto. Então, para chegar na próstata, eu passava por dentro do reto. Hoje a gente pode, com ultrassom também retal, mas a gente coloca a agulha por via transperineal ali, entre o reto e a bolsa escrotal, e você consegue colher sem passar por dentro do reto. Evitando a contaminação dessa Consequentemente, área, né? O nível de infecção é bem inferior. Enquanto na transretal gira em torno entre 6% e 10% de infecção, essa aí é menos de 1%. Tão baixo que muitos centros já estão até nem fazendo mais profilaxia antibiótica nesses casos, que é mandatória no caso da endorretal. É uma evolução grande, né? Enorme. Além disso, tem outra grande vantagem, que como ela vai pelo períneo, você consegue colher fragmentos tanto do ápice da próstata quanto da parte anterior, que quando você vem pelo reto, muitas vezes você não conseguia colher. Quem quiser saber mais sobre o que falamos aqui, algumas evoluções dentro da radiologia, onde é que vai lhe encontrar? Eu trabalho no Centro Diagnóstico Lucilo Ávila. Você tem no Instagram institucional, que é Lucilo Ávila Diagnóstico. Você pode achar várias informações dessa, tá? Também no site dos eventos da sociedade, Radiologia_SRPE. Você pode no Instagram da sociedade. Fernando, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer enorme estar aqui com você, Leão, poder trazer um pouco da radiologia de hoje e as perspectivas que nós temos para o futuro.
parabenizar você e lhe desejar boa sorte nos congressos brasileiro e pernambucano que vão ser sediados aqui em Pernambuco. Com bastante satisfação que agora em agosto, dia 1º e 2º, a gente vai ter o congresso, a Jornada Pernambucana de Radiologia, e ano que vem conseguimos trazer o Congresso Brasileiro de Radiologia aqui para Recife. Um evento de 5.000 participantes, né? Perfeito, o maior evento da Radiologia Nacional. E você em casa não sai daqui, voltaremos após o intervalo. Oi, eu sou a doutora Juliana Fontan e nessa série de vídeos eu vou contar para você como cuidar da sua pele. Hoje vamos falar tudo que você precisa saber sobre toxina botulínica, então fica comigo até o final. Você sabia que a toxina botulínica é o procedimento estético mais realizado no Brasil e no mundo? É um procedimento seguro, eficaz, com rápido início de ação e com inúmeros benefícios. Uma dúvida frequente é como age a toxina botulínica. A toxina botulínica age inibindo a contração muscular. Com isso, ela vai amenizar aquelas rugas formadas pelo movimento repetitivo do músculo, como ruga do bravo, rugas da testa, ruguinhas de pezinho de galinha. Além disso, gente, você sabia que a toxina botulínica ela também é usada para tratar algumas doenças, como rosácea, espasmos musculares, enxaqueca e também uma doença muito comum de ser tratada com a toxina botulínica é a hiperidrose, que é o excesso de suor que pode acontecer nas axilas, nas mãos e nos pés. Outra dúvida frequente é a partir de que idade é possível iniciar o tratamento com toxina botulínica. Não existe uma idade específica, mas comumente costumamos a prevenção dos pacientes a partir de 25 anos, quando já começa a mostrar aquelas ruguinhas de movimentação muscular. Nesse caso, chamamos de toxina preventiva, porque a gente vai tratar aquela atividade muscular para evitar que a ruga se torne fixa. Agora eu vou responder a pergunta de uma internauta. Doutora, quanto tempo dura o Botox? Excelente pergunta. A toxina botulínica costuma durar de 4 a 6 meses. Se a toxina vai durar um pouco menos, 4 meses, ou um pouco mais, 6 meses, depende de alguns fatores, da dose aplicada, da atividade muscular de cada paciente. Então, aqueles pacientes que gesticulam muito, faz muita atividade muscular, a toxina tende a durar um pouco menos. De atividades físicas. Então, atividades físicas de alto impacto faz com que a toxina dure um pouco menos também. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Para saber mais sobre tudo que falamos aqui, acompanhe meu perfil do Instagram, @JulianaFontanDermato. Semanalmente estarei aqui trazendo mais dicas de dermatologia para você. Até lá! Boa noite, eu sou Maria Carolina Gouveia, eu sou médica mastologista e hoje eu vou ter a honra de entrevistar o nosso titular, o cirurgião plástico, Dr. Emídio Leão. Boa noite, Carolina. Tudo bem? Vamos lá, bora ver se eu vou estar à altura dessa entrevista. Lógico. Doutor Emídio, a reconstrução mamária, que é o nosso tema de hoje, é um tema que costuma trazer muitas dúvidas às pacientes. E hoje eu gostaria de trazer algumas perguntas para a gente tentar desmistificar um pouco, certo? Pois Então, a cirurgia para reconstruir as mamas, ela deve ser feita em qual momento? Olha, uma primeira cirurgia, a destruição da mama é feita por um motivo que é o câncer, entendeu? Normalmente a mama da paciente está bonita e ela foi retirada por causa de uma doença. Então, não se deve fazer a reconstrução antes de que essa doença esteja tida como ausência do corpo. Mas quem dá a ordem para isso é a mastologista e o oncologista. Perfeito, gostei muito da sua resposta. E seguindo aqui, como é feita a reconstrução das mamas? Eu sei que existem várias formas, mas assim, duas formas assim mais habituais. Primeiro começou com a reconstrução de mama feita através de expansores, certo? A retirada era sem a exerese da musculatura torácica e se colocava um expansor embaixo do grande peitoral. Depois dessa expansão completada,
colocava-se uma prótese, certo? Depois passou a fazer a reconstrução com retalhos abdominais, onde através do músculo do reto abdominal levava irrigação e um volume do abdômen inferior para fazer aquela mama. Mas hoje em dia se usa mais uma cirurgia chama de latíssimo dorsal, o grande dorsal. Sim. É feita através de individualização da artéria costal e leva para fazer a reconstrução da mama. Na maioria das vezes auxiliado com a colocação de prótese. Certo. Depois faz o CAN, né, que é o mamilo, com a areola. Sim. E aproveitando, essa areola é uma curiosidade que muitas pacientes têm. Como é feita a reconstrução da areola? Inicialmente, a gente fazia essa reconstrução através de um enxerto de pele da região da prega inguinal, onde normalmente a pele é mais escura e daria aquela coloração parecida com a areola. Certo? Mas hoje em dia se faz isso muito através de micropigmentação, ou seja, uma tatuagem em que se imita até o mamilo, como se fosse em 3D. E uma dúvida que os pacientes têm é possível amamentar depois da reconstrução? É difícil a amamentação depois da construção, porque na maioria das reconstruções há a extirpação do complexo areolo-mamilar. Sim, entendo. Então, não teria também mais nem glândula suficiente para produzir leite, a não ser que seja né? uma quadratectomia, que é uma cirurgia bem mais simples. Sim. Onde é mais feito só uma simetrização. Você vai trabalhar na mama oposta para deixar parecida com aquela onde foi retirado o quadrante. Entendi. A mama do câncer provavelmente não vai mais poder amamentar, mas a que foi simetrizada, às vezes a mulher consegue, né? Consegue, exatamente. Principalmente porque não tem radioterapia, né? Então, às vezes fica mais simples. Certo. E a reconstrução deixa cicatrizes? E o que o senhor acha e fala para as suas pacientes sobre essas cicatrizes? As cicatrizes, elas ficam em qualquer tipo de cirurgia, certo? Elas podem ser de boa qualidade, mas também elas podem ser de má qualidade. Quando é feita a reconstrução, onde se usa a radiação, essas cicatrizes elas tendem a ser de má qualidade, até porque a radiação faz uma fibrose muito grande no tecido, até a elasticidade dele fica comprometida. Eu digo que uma reconstrução de mama pode deixar a mama até esteticamente bonita, mas a parte funcional dela vai completamente por água abaixo. Entendi. Mas o que eu entendo é, a mama que a paciente perdeu, ela nunca mais vai recuperar. De maneira alguma. Então, a gente tem que entender que essa cirurgia é uma cirurgia reparadora e que as cicatrizes fazem parte de tudo que ela viveu, né? Então, eu acho que... Como qualquer outro tipo de cirurgia. Isso, exatamente. Eu não acho que é algo que depois que a gente tem tantos anos de vida após um tratamento... Depois de uma cirurgia desse tipo e do paciente passar por um câncer, a cicatriz da alma é muito maior que a do corpo. Verdade, concordo plenamente. Obrigada, doutor Leão, foi um prazer. Eu que agradeço ter tido essa oportunidade de responder a você perguntas tão sábias. Obrigada. E vocês ficam com a gente aqui, agora a gente vai para o intervalo e até a próxima. Hoje eu tenho o prazer de estrear o novo quadro deste programa, é o Falando de Cirurgia da Coluna, comigo, Dr. Cláudio Falcão. Então fique comigo até o final. Para este episódio, eu convidei justamente um colega, também cirurgião, o titular do programa, Dr. Emílio Leão, para tirarmos algumas dúvidas da audiência sobre a cirurgia de coluna. Vamos lá, doutor? Vamos lá, Cláudio. É um prazer tê-lo aqui conosco. Agora estou como convidado seu. Mas algumas perguntas aqui do público para você. E uma delas, a primeira, é quais são as principais causas que levam um paciente a precisar de uma cirurgia da coluna? Bem, Leão, a cirurgia de coluna, ou qualquer procedimento, qualquer intervenção na coluna, é a última etapa do processo. A grande maioria das doenças da coluna a gente consegue tratar com o tratamento que a gente diz conservador. Medicações e fisioterapia, uma reabilitação. Na grande maioria a gente consegue isso. Naquela minoria que não melhora dessa forma, a gente tem uma série de procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, onde são procedimentos percutâneos, rápidos, com altas no mesmo dia, questão de horas após o procedimento,
com eficácia extremamente absurda para o controle da dor. Ô, Cláudio, e como é que a gente vai diferenciar uma dor nas costas, uma lombalgia comum, de um problema, vamos dizer assim, neurológico ou nevrálgico da coluna? Perfeito. Leão, isso é bem importante essa pergunta, porque toda dor merece ser investigada. A dor é um sinal do nosso corpo, do nosso organismo, de que algo não está funcionando bem. Então, começou com aquela dor nas costas, procura um especialista, onde ele vai te examinar, ouvir sua história, fazer alguns exames de imagem e chegar no diagnóstico. Muitas vezes a gente tem alterações na coluna só do ponto de vista biomecânico. Outras vezes a gente tem alterações que envolvem não só a biomecânica, como também o sofrimento nervoso, ou da medula, ou da cauda equina, ou dos nervos. E para cada um desses tem um tratamento adequado. Quais são os tipos mais comuns de cirurgia de coluna realizadas atualmente? Bem, quando a gente parte para a cirurgia de coluna, ou seja, aquele paciente que já tentou o tratamento medicamentoso, a fisioterapia, a reabilitação e não melhorou. Então a gente tem uma série de procedimentos minimamente invasivos, como as infiltrações na coluna, as dissectomias percutâneas, quer dizer, retirada de parte do disco da coluna via percutânea, e as cirurgias endoscópicas da coluna, que são cirurgias que a gente faz com incisão de 1 centímetro, onde a gente opera por vídeo, e ali a gente faz descompressão de estruturas nervosas, coloca calços na coluna. Tudo é o uso da tecnologia. É o uso da tecnologia. Em casos mais extremos, a gente consegue até fazer fixações da coluna, tudo por via endoscópica. Quando é que a cirurgia realmente é indicada e quando é possível tratar as pessoas com fisioterapia e medicamento? Como é que você vai distinguir uma coisa da outra? Bem, nas dores agudas, que são aquelas dores que ocorrem de forma abrupta, assim, ou traumática para algum evento, a gente sempre opta pelo tratamento conservador. Então a gente inicia o tratamento medicamentoso, mudanças de hábitos de vida, fisioterapia e reabilitação. Quando não melhora, ou quando isso dura mais do que 12 semanas, 3 meses, que isso aí fica crônico, aí a gente já começa a flertar com alguns procedimentos minimamente invasivos para controlar aquela dor. Porque a gente não pode deixar a dor ficar persistindo, que começa a ocorrer mecanismos de sensibilização secundária, sensibilização terciária, ou seja, o seu corpo, a sua medula, o seu cérebro vai se acostumando com a dor. E quanto mais isso ocorre, mais trabalhoso fica para tratar. Então a gente intervém de forma minimamente invasiva o quanto antes, nesses casos rebeldes ao tratamento conservador. Cláudio, quem quiser saber mais a respeito disso que a gente falou aqui, ou mais algumas outras coisas dentro da neurocirurgia na parte de coluna, ou até mesmo na parte cerebral, onde é que vai lhe achar, como é que vai lhe encontrar? Bem, inicialmente nas redes sociais eu tenho o Instagram, que é o @drclaudiofalcão, ele é extremamente educativo, fala de várias alterações da coluna, doenças da coluna, procedimentos na coluna, depoimentos de pacientes lá, então você se identifica bem e tira essa dúvida. E nas atividades de consultório, a gente tem um consultório ali nas Graças, no número 3416-0000. Terei o maior prazer de atendê-los e resolver o seu problema. Doutor Leão, muito obrigado pela sua participação e você continue conosco. Voltaremos logo após o intervalo. Luciana, agora é a minha vez. Vou fazer umas perguntinhas para você. Fala sobre a Revita Fio e como a clínica começou. Se olharmos para a nossa trajetória, que somos sócias, eu e minha irmã, nós trabalhamos com cabelo desde o início da nossa trajetória empresarial, há 13 anos atrás. Nós abrimos uma clínica de estética, onde lá nós tínhamos a parte de salão de beleza, onde a gente trabalhava a beleza do cabelo. Mas esse paciente, muitas vezes, chegava com queixas de problemas no couro cabeludo, queda capilar. As clientes que vinham da parte da estética, que muitas vezes tinham acabado de ter bebê, com uma queda pós-parto. E aí identificamos um mercado, uma fatia muito interessante de mercado, e uma oportunidade também de nos especializarmos nesta área. Então nós, diante desse cenário, começamos a nos aprofundarmos, estudarmos muito mais sobre o mercado, e desta forma nasceu a Revita Fio.
uma clínica especializada em saúde capilar, que trabalha a saúde capilar com muita verdade e muita tecnologia para o cliente ter muito resultado. Jussiana, sabemos que existem muitas clínicas capilares. Qual seria o diferencial de vocês? Doutora, o grande diferencial da Revita Fio é que nós trabalhamos uma tríade, né? De que nós entendemos que é importante analisar para o paciente ter sucesso no tratamento dele. Então, a gente tem que ter um couro cabeludo saudável, o paciente tem que tratar muitas vezes deficiências de dentro para fora e termos tecnologia de ponta para que esse paciente tenha um resultado extraordinário. Então, essas 3 situações vão fazer com que o nosso paciente ele tenha sucesso no resultado. Luciana, e como seria esse método que vocês trabalham? Na realidade, doutora, diante dos estudos que nós fizemos, nós entendemos que o cabelo ele passa por um processo de afinamento, perda de nutrientes, e ele começa a ficar adormecido e muitas vezes ele não tem força para nascer novamente. Por que reprogramação? Porque nós devolvemos nutrientes necessários para esse fio, aonde a gente restabelece a saúde capilar, devolvendo os nutrientes, e em seguida esse cabelo volta a ter espessura e ficar novamente aparente. E para a gente que trabalha com transplante capilar, essa reprogramação seria interessante? Demais. Inclusive, nós temos hoje procedimentos aqui pré-transplante capilar e pós-transplante capilar. E a senhora sabe a importância do paciente que tem os cuidados desse couro cabeludo, inclusive para o sucesso do transplante ser os 100% como a senhora já tem em seu consultório. Então, Luciana, se alguém tiver interessado em conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, sobre essa tecnologia que vocês criaram, como é que ele faz para encontrar? É super simples, hoje vocês nos acham através do nosso Instagram, Revita Fio Parnamirim, onde lá vai ter a nossa equipe comercial que vai te atender, vai tirar já algumas dúvidas e vai te encaminhar para o mais importante, que é o diagnóstico da sua deficiência para te dar um plano estratégico para a sua solução. O Roberto passou por aqui já? Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Estou um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você está tardezinha, já vai embora para casa, está bem para noite. Também, porque ele saiu daqui. Sai hoje ainda, viu? Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na maca para ir para o box lá, a gente vai fazer a sua cirurgia. Ok? Tudo bem, Ilane? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Ilane, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório, e agora como é que
você encarou isso aí tudinho? Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com o recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas Sim. outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Qualquer pessoa que queira também fazer essa mesma cirurgia dela, ou então alguma cirurgia dentro da cirurgia plástica, pode me procurar aqui, por esse telefone aqui abaixo.